Boa noite, pessoal. Aliás, boa noite não, bom dia já, né? Bom, vocês estão prontos para falar de um assunto muito sério? O que a gente tem para falar hoje é sobre o suicídio. Nossa, esse fone hoje aqui tá difícil de arrumar, mas espera aí. Pronto. A gente conhece muitos casos de pessoas famosas que morreram por suicídio. Né? No Brasil mesmo, no Brasil mesmo nós temos aí o Chorão, Champignon, dentre tantos outros que acabaram escolhendo esse caminho. Se formos ainda mundo afora, temos, por exemplo, Kurt Cobain, Chris Cornell. E o que leva uma pessoa ao suicídio? Na verdade, a pessoa não está querendo a morte, ela só está querendo que aquela dor enorme que ela sente pare. Ela está querendo que cesse aquela dor com a qual ela não consegue lidar, porque é uma dor muito grande, é uma dor muito forte. E eu até peguei aqui algumas estatísticas, né? Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Só que o detalhe é que se você está perto, próximo, se você convive com uma pessoa que tem essa tendência, acredite, você pode fazer a diferença. Muitas vezes achamos que não, mas podemos fazer a diferença. Se você olhar nos olhos de um suicida, você vai ver ali a tristeza, você vai ver a tristeza latente, você vai ver que não existe mais aquela felicidade. Muitas vezes a pessoa pode sorrir, pode ter ataques de riso, mas você vai ver que não é uma coisa normal, é uma coisa forçada, é uma coisa que não é natural. Bom, vamos aos sintomas. Tristeza excessiva e isolamento. Frequentemente, quem está com vontade de cometer suicídio não sente vontade de praticar atividades com os amigos, não sente mais essas vontades. Ou fazer o que fazia antigamente, sabe? São alguns sintomas da depressão que, quando não tratados, é uma das principais causas de suicídio. E o pior é que normalmente a pessoa não consegue identificar que está com depressão. Ela apenas acha que não está sendo capaz de lidar com as outras pessoas ou com o trabalho. E o que ao longo do tempo acaba deixando a pessoa desanimada para viver, porque ela sente que está fracassando em todas as coisas. Uma pessoa com ideias suicidas se comporta de forma diferente do habitual, falando de outra forma, deixando de conseguir o humor de uma conversa, ou até mesmo participando de atividades de risco, como contato íntimo desprotegido, dirigir a grande velocidade,
Porque quem começa com essas tendências suicidas, muitas vezes começa a buscar desafios maiores, inconscientemente, para que o suicídio aconteça. Daí essa parte de dirigir em alta velocidade, andar de veículos em alta velocidade. Quando alguém está pensando em suicídio, é comum começar a fazer várias tarefas para tentar organizar a vida e terminar os assuntos pendentes. Afinal, ninguém quer ir embora com coisas deixadas pela metade aqui, né? Todo mundo quer resolver as coisas antes de ir embora. Como faria se fosse viajar por um tempo ou se fosse embora para outro país? Alguns exemplos são visitar familiares que já não se vê há muito tempo, pagar dívidas. E isso é muito importante que eu vou falar agora. Oferecer objetos pessoais, por exemplo. Porque a pessoa que está querendo ir embora, ela começa a se preocupar com quem vai ficar as coisas dela. Quem merece aquilo que era dela. E as pessoas pelas quais ela tem carinho, né, ela acaba oferecendo esses objetos pessoais. Tem mudanças repentinas no comportamento, sono, apetite, demonstra um comportamento calmo, despreocupado depois de um período de grande tristeza, depressão, ansiedade. Pode ser um sinal de que a pessoa está pensando em suicídio. Isso acontece porque a pessoa pensa ter encontrado a solução do seu problema e aí ela deixa de se sentir preocupada. Muitas vezes esses períodos de calma podem ser interpretados pelos familiares com a fase de recuperação da depressão e é totalmente o oposto. Olha só como você é. Por isso que pode ser difícil de identificar um suicida. Então a pessoa que passa por uma depressão sempre deve ser avaliada por um psicólogo. E sabe aquelas pessoas que fazem ameaças de suicídio? Tem gente que ignora. Tem gente que pensa que quer chamar a atenção. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes a pessoa diz que vai cometer suicídio e realmente comete o suicídio. Isso tudo poderia ter sido evitado se tivesse se dado uma atenção maior. Eu costumo falar sobre Chris Cornell. Chris Cornell, no final da sua carreira, bastava olhar para os olhos dele e você via uma depressão enorme. O olhar dele já dizia tudo, já dizia que a qualquer momento ele poderia cometer suicídio. Então isso nunca deve ser ignorado. Então, como prevenir? É importante levar a sério o comportamento, as tentativas e pensar que uma pessoa não pode cometê-las, porque se isso é um tipo de comportamento que parece muito claro nas suas intenções, até para chamar a atenção. Não, é importante buscar um psicólogo, é importante motivar a pessoa, assim como é fundamental que a pessoa tenha companhia. Porque se a pessoa não tiver companhia, a qualquer momento pode acontecer o pior. Esse é o meu vídeo de hoje para vocês. Levem isso muito a sério, muito mesmo. É um dos grandes males da humanidade, no momento em que a gente vive, o suicídio.
levem isso a sério. Um bom dia para todos e até o próximo vídeo.